Ambientes para todos, questão de cidadania. Conforto e segurança são requisitos básicos e imprescindíveis para que uma casa seja considerada um local adequado para todos, sem exceção. Nos últimos anos, especialmente arquitetos e engenheiros têm se dedicado com afinco no sentido de criar ambientes acessíveis para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O objetivo central é que a vivência desse segmento da sociedade, tanto na própria residência quanto em locais públicos, seja a melhor possível. Rampas, mapas, placas e pisos táteis, escadas, plataformas de elevação, enfim. Hoje, o mercado disponibiliza uma série de equipamentos que contribuem, sobremaneira, para deixar as estruturas físicas das construções acessíveis para todos. A Paju S.A. Engenharia, Inovação para a Sustentabilidade, sediada em Santos, litoral de São Paulo, tem uma atenção especial na questão das pessoas com deficiência visual, sendo instaladora exclusiva dos produtos elaborados e fabricados pela Casa do Braille. Além disso, a empresa desenvolve projetos e obras ligados ao tema acessibilidade em geral. O engenheiro Paulo Nelson Araújo, responsável pela Paju S.A., explica que a empresa tem procurado inovar com o desenvolvimento de mapas táteis diferenciados, sonoros, reproduções artísticas, entre outros produtos. Posso citar nosso material instalado no Memorial da América Latina. São mapas táteis que produzem em relevo todas as edificações. São representações que permitem à pessoa com deficiência visual orientar-se no meio em que está presente. Indicam os pontos de maior interesse, como saídas de emergência, rotas acessíveis, sanitários, elevadores, escadas e etc., explica. Contudo, os equipamentos elaborados pela Casa do Braille vão além disso, como explica o engenheiro. A ideia é reproduzir o espaço, inclusive obras de artes, a arquitetura de maneira fiel. É possível, por exemplo, reproduzir um relevo horizontal que podemos ver em um mirante. É a inclusão levada às últimas consequências. Para se ter uma ideia, quando inauguramos as obras do memorial, um funcionário com deficiência visual quase chorou ao perceber que o prédio no qual ele trabalhava havia mais de 10 anos era redondo. Isso é inclusão, causar sensações em qualquer pessoa, seja ela com deficiência ou não. As pessoas com deficiência motora, cadeirantes ou quem tem mobilidade reduzida não foram esquecidas pela arquitetura inclusiva. A Ecopontes, soluções de engenharia em transposição de obstáculos, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, desenvolve rampas portáteis que são encaixadas nas quinas dos degraus existentes nas residências, estabelecimentos comerciais, escolas, hospitais e demais localidades. A utilização do equipamento é bem simples, pois não é necessário mover nenhuma modificação na estrutura do degrau ou da escada, explica Fábio Húngaro, diretor comercial das áreas de rampas e acessibilidade e loja virtual. As rampas de aço galvanizado são destinadas especialmente para viabilizar a acessibilidade de cadeirantes e pessoas com baixa mobilidade. Suportam até 300 quilos e possuem piso antiaderente, além de serem portáteis, possibilitando assim a utilização nas formas móveis ou fixa. Outro aspecto observado é em relação à segurança, pois os equipamentos contam com os pinos para evitar que tombem em locais onde o piso não seja totalmente plano. Existem modelos padronizados e rampas feitas sobre medidas. As rampas, conta Húngaro, seguem as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT. Desse modo, todos os produtos de nossa loja virtual possuem 0,80 metros de largura. A ABNT exige ainda que as rampas tenham 8,33% de inclinação, para proporcionar a independência do cadeirante. A locomoção de um andar para o outro é um dos grandes obstáculos para os cadeirantes ou quem tem mobilidade reduzida. Para resolver o problema, existem plataformas de elevação
equipamento semelhante a um elevador. Marcos Laus, proprietário da Armel Movimentação e Locomoção, localizada na cidade de Colombo, no Paraná, fabricante de plataformas para PCDs e elevadores de cargas industriais, explica que há 2 tipos de plataformas, a de percurso vertical e a de percurso inclinado. O primeiro conta com inúmeros fabricantes no Brasil. Já para o segundo tipo, há basicamente produtos importados. Existem outros equipamentos, como a cadeira de percurso inclinado, indicada mais para os idosos. Porém, devido ao custo, há poucas unidades no país. O produto mais versátil são as plataformas PNE, de percurso vertical. São equipamentos que servem para deslocar pessoas entre desníveis. Podem ser colocadas em prédios de acesso públicos, como shopping, lojas, repartições e etc. Além disso, atendem todos com algum tipo de dificuldade em deslocamento vertical. Ajudam demais os moradores de casas tipo sobrado, por exemplo. No entanto, o público-alvo são os cadeirantes. As plataformas são feitas pensando neles, acrescenta Laus. Visando atender às necessidades referentes à legislação de acessibilidade, o Cefep, Centro de Franquias Educacionais e Profissionalizantes, venda de equipamentos de acessibilidade, que fica em Itaúna, Minas Gerais, trabalha com equipamentos importados, que possibilitam a subida e descida de cadeirantes com a própria cadeira de rodas, conhecidos como carro escalador de escadas. Esses produtos são importados da Alemanha e de Taiwan e foram aprovados para atender todo tipo de legislação no que se diz respeito à acessibilidade de modo assistido. São equipamentos eletromecânicos alimentados por bateria. Eles se movimentam na subida e descida de escadas de forma assistida, ou seja, é preciso uma pessoa para conduzi-lo, sem a necessidade de uso da força. São utilizados em escolas, universidades, autoescolas e clínicas médicas e residências. Indicados também para cadeirantes que possuem escada na residência ou nas empresas. Todos os nossos equipamentos têm 1 ano de garantia e oferecem uma grande vantagem em relação à manutenção, a qual praticamente não se faz necessária, explica Danilo Zaidan de Miranda Quintão, diretor comercial da empresa. Próximo tópico: mudança. Na avaliação de Araújo, para se avançar ainda mais na questão da arquitetura acessível, é preciso uma mudança de postura e de conceito, pois as edificações não devem ser diferenciadas apenas porque foram pensadas para todos. Isso é obrigação. Os arquitetos deveriam ter essa matéria na escola, assim como em relação às construções sustentáveis. Luto para que isso deixe de ser um diferencial, mas sim uma condição de partida para qualquer empreendimento. A adaptação é diferente do projeto, que respeita a todos. Tudo isso é uma questão de bom senso. As obras de Oscar Niemeyer, por exemplo, contam com rampas, mesmo sem a inclinação exigida pela norma de acessibilidade, o que significa que ele pensava no homem e suas necessidades na hora de projetar, resume. Em relação aos custos para transformar um ambiente em um local totalmente acessível, segundo o engenheiro, depende do nível de adaptação. Caso envolva a necessidade de muita intervenção em construção civil, muita tecnologia, pode sair caro. No entanto, no geral, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Vão de portas maiores, a eliminação de um degrau, um corredor mais largo, enfim, depende de cada caso do projeto. Por isso, as modificações devem ser pensadas antes. Tenho trabalhado em obras nas quais as rotas para todos são as rampas. Elas deixam de ser separadas do fluxo normal de pessoas e, com isso, todos devem passar por elas. Nessas situações, se inverte o cenário, pois o diferencial passa a ser o uso das escadas.
Há soluções baratas e simples, que promovem uma grande mudança e evitam a ocorrência de graves acidentes domésticos, inclusive com idosos, destaca. Aliado. O avanço tecnológico é um grande aliado nessa luta, pois contribui para o desenvolvimento de mapas sonoros, aplicativos para celulares para pessoas com deficiência visual, programas de computador e os QR Codes, que são códigos de barras em 2D, que podem ser escaneados pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. No caso das pessoas com deficiência visual, pode ser usado a impressão de etiquetas de vestuário. Possibilita colocar informações na roupa, como modelo, tamanho, cor e fabricante, pois o código pode receber todas as informações sobre a peça. Dessa forma, a pessoa com deficiência visual, com o auxílio de um smartphone, um aplicativo de leitor de código de barras 2D e um aplicativo de leitor de tela, ganha autonomia no momento de escolher suas roupas. Numa casa, não existem ambientes que precisam mais de acessibilidade do que outros, na opinião de Araújo. Para ele, é fundamental entender as limitações de cada pessoa. Afinal, existem barreiras até para quem não tem deficiência. Marcos Loos concorda e acrescenta que uma obra que não contempla a acessibilidade, não somente em relação aos cadeirantes, mas em todos, não tem futuro. Universal. A arquitetura inclusiva passa, necessariamente, pelo conceito de desenho universal, que nasceu em meados da década de 1980. Por meio desse ponto de vista, os produtos, equipamentos, ambientes e meios de comunicação devem ser concebidos de forma a serem utilizados por todos, o maior tempo possível, sem necessidade de adaptação, beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades. É o desenho universal, portanto, que estabelece os requisitos de acessibilidade. Por meio desse elemento, ressalta Araújo, os arquitetos perceberam que as diferenças deveriam ser respeitadas nas edificações. Afinal, nem todos são imagem e semelhança do homem vitruviano, desenho de Leonardo da Vinci, que representa o cânone das proporções. Somos muitos, e de muitos tipos, independentemente da limitação de cada um, seja física motora, cognitiva, sensorial ou múltipla. Todas devem ser levadas em conta na obra do projeto, da construção. A idade avançada e o pequeno tamanho das crianças também devem ser contemplados, pois o ambiente é único e deve oferecer condições de ser utilizado por todos. Isso determina o que é um bom projeto. Não acredite em nada que não leve em consideração as diferenças. Questões antropométricas e ergonômicas são básicas em qualquer projeto. Para mim, o diferente é não atender esses parâmetros, conclui. A Paju S.A. está realizando projetos e obras de adequação para acessibilidade em grandes empreendimentos espalhados pelo Brasil, como o Parque da Cidade, em São Paulo, um dos 18 empreendimentos C40, Grandes Cidades para a Liderança do Clima, do Mundo, além de vários campos da Uninove, Universidade 9 de Julho, shoppings e hotéis, adequação de praias, cachoeiras, exposições artísticas e grandes áreas públicas também são alguns dos desafios que a empresa executa, em parceria com a Casa do Braille. Junto com o grupo multidisciplinar, promove a adequação para a acessibilidade do Museu do Amanhã, MDA, e o Museu da Imagem e do Som, MIS, ambos no Rio de Janeiro, além de comandar a construção do Eco Resort, em Cachoeira, na Bahia, que pretende ser uma referência em acessibilidade e sustentabilidade.